Ibov mais uma vez sendo derrubado para casa dos 126 mil pontos, acumulando uma queda de quase 3% no dia de hoje, e eu vou trazer para vocês uma mega análise, respondendo a várias dúvidas a respeito do investimento em ações. Será que diante de toda essa volatilidade, pressão fiscal, toda essa alta do dólar, vale a pena continuar investindo em ações aqui no Brasil? Eu tenho certeza que depois desse vídeo vai ficar claro para vocês a importância de permanecer investido em boas empresas, inclusive aproveitando o momento atual de grande desconto para reforçar ainda mais a sua posição. Vou trazer vários estudos e responder várias dúvidas aqui dos inscritos do canal. Indústrias Home ou Metal Leve, qual das duas é melhor para o longo prazo? Ambev para a carteira previdenciária, vale a pena investir nessa ação hoje? O que eu acho dos FIIs? Essa aqui é uma pergunta um pouco mais complicada, mas eu vou trazer para vocês também o meu racional. Retorno de 300% investindo em CEMIG. Vou trazer exemplos de membros do canal que têm um retorno gigantesco com investimento nessas ações nos últimos 5 anos. Sanepar e BB Seguridade são defensivas para o cenário atual? Sexto ponto, CPFL Energia, Auren, CEMIG e Taesa. Qual é melhor para se investir hoje? Por fim, é possível alcançar um retorno de 1000% investindo em renda variável? É claro que isso não é fácil e também não acontece da noite para o dia, mas seguindo as premissas adequadas, você consegue sim multiplicar muito o seu patrimônio a longo prazo e vou trazer exemplos disso para vocês aqui nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos, a intenção aqui é trazer um conteúdo didático te ajudando a tomar melhores decisões com a sua própria gestão patrimonial. Se eu te ajudar de alguma forma, deixe para mim o seu comentário, isso é importante para nós e bora pro vídeo. Começando pela primeira pergunta do Luciano Gomes. Boa noite, Machado. Para longo prazo, Home 3 ou Leve 3? Duas empresas do ramo industrial com característica de pagar bons dividendos, mas no final das contas, qual das duas seria melhor para se investir hoje? Se eu fosse pelos critérios qualitativos, ou seja, uma empresa com padrão mais elevado de qualidade, eu olharia principalmente para a MAHLE Metal Leve, né? Então a empresa ela é destaque no segmento onde atua, ela oferece não só as peças originais, mas também peças de reposição. Se você vai hoje numa autopeça e pede a substituição de uma peça original do seu carro, provavelmente o funcionário vai te entregar uma peça da Metal Leve, né? Então, empresa líder de mercado que tem um excelente histórico de crescimento dos seus lucros, inclusive tem pagado excelentes dividendos. Olhando aqui os indicadores de rentabilidade, temos uma empresa que trabalha com ROI gigantesco de 52% e um retorno sobre o capital investido de 28%, né? Então, mais que o dobro da Selic atual, mostrando que as operações são rentáveis e lucrativas. A empresa tem trabalhado com a margem líquida de 13,7%, está com o endividamento bem tranquilo, bem controlado, então vai sofrer muito pouco diante do cenário atual e me parece uma empresa relativamente descontada por aquilo que vem entregando em termos de resultado, né? Um preço-lucro de 6,3 vezes, entregando um yield de quase 9%. Já aqui na Home 3 nós temos uma empresa que oferece maquinário para a indústria de base. Vejam que antes de 2017 a empresa chegou a reportar alguns prejuízos, de lá para cá ela vem apresentando uma excelente melhora nos seus resultados, né? Crescimento de receitas, lucros, bom controle de margens. Ela não tem aquela mesma qualidade da Metal Leve, né? A gente olha aqui os indicadores de rentabilidade relativamente baixos, um ROI de 10,2% e um ROIC de apenas 5,8%. Uma margem líquida aqui de 10,6% e um endividamento um pouco mais elevado. Então a Home ela vai sofrer um pouco mais diante desse cenário de aperto monetário, né, pessoal? Então a alavancagem vai bater um pouco mais no resultado financeiro. Entretanto, também é uma empresa que está muito mais descontada. Então hoje você compra as indústrias Home com desconto de quase 30% frente ao seu valor patrimonial. Há um PL interessante também de 6,8 vezes e uma empresa que tem uma excelente recorrência na remuneração via dividendos. Porém, é uma empresa que é um pouco mais arriscada, estamos falando de setor industrial, então ele depende de uma economia um pouco mais aquecida, então ela traz sim um pouco mais de risco, um pouco mais de volatilidade para a carteira, mas olhando de uma forma geral, me parece uma boa opção. Então, se você quer uma opção mais segura, com a qualidade um pouco mais elevada, você poderia seguir pelas ações da Metal Leve. Agora, se você quer uma empresa mais descontada, que pode entregar maior valorização com a retomada de mercado, nós temos uma boa opção aqui com as ações das indústrias Home. Segunda pergunta do Melston Investidor. Qual sua visão para a Ambev para a carteira previdenciária, já que agora possivelmente passará a ter pagamentos trimestrais? Galera, primeiramente, a Ambev já é uma empresa gigante, né? Valor de mercado de 200 bilhões de reais. Então, é uma empresa que não tem perspectiva de crescimento,
né? Ela só vai defender o mercado que ela já detém aqui dentro do Brasil. Veja que quando a gente olha para os lucros, temos sim um certo nível de estabilidade, né? Um crescimento contínuo na sua lucratividade, só que devido à qualidade do ativo, é uma empresa que segue bem precificada pelo mercado, a um PL de quase 15 vezes e um P sobre VP de 2 vezes. A empresa também trabalha sem dívidas, então vai sofrer muito pouco diante do cenário atual, tem entregado uma margem líquida interessante de 17% e um ROI de 14%. ROIC de 16%. Então, olhando aqui os principais indicadores fundamentalistas, me parece uma empresa redondinha para se investir, porém não é uma empresa descontada, né? E aqui você tem o seu custo de oportunidade. Quando você aloca capital na Ambev, você está abrindo mão de colocar numa empresa do setor mais resiliente, mais sólido e com desconto maior, né? Como é o caso hoje de uma Sanepar ou até mesmo de uma CPFL Energia, empresas com melhores expectativas de crescer os dividendos a médio e longo prazo. Já a Ambev é uma das maiores empresas da bolsa, muito bem precificada a um múltiplo de quase 15 vezes, então eu acredito que quem compra a Ambev nos preços atuais não vai ter uma taxa de retorno atrativa nos próximos 10 anos. Preferia olhar para ações mais descontadas em setores mais perenes. Terceira pergunta do Vital. Excelente, Machado. Rumo aos 20k, batemos essa semana. Muito obrigado a todos vocês. E ele me pergunta o que eu acho dos fundos de investimentos imobiliários. Bom, aqui é uma pergunta um pouco mais delicada, mas vou ser bem direto com vocês. Eu não gosto muito dessa classe de ativos para o investimento a longo prazo devido a vários fatores. O primeiro deles são as taxas de administração e performance, que acaba correndo boa parte do retorno total acumulado do fundo. Outro ponto importante são as emissões sucessivas de cotas. Então, muitas vezes, na ânsia de crescer o patrimônio líquido do fundo, faz a emissão de novas cotas sem ter uma destinação adequada para aquele capital, né? Muitas vezes investindo em galpões ou até mesmo prédios com baixa taxa de retorno a longo prazo só para crescer por crescer. Eu acho que existem sim fundos imobiliários interessantes, mas tem que filtrar muito bem, né? Dá para contar nos dedos os fundos imobiliários que valem a pena ter em carteira hoje. O último ponto aqui, talvez esse seja o fator decisivo, é que as ações elas conseguem entregar um retorno total acumulado bem maior a longo prazo, né? Considerando os diversos aspectos de remuneração, não só bonificações, mas também recompra de ações por parte da companhia e também crescimento do yield on cost, né? Então os lucros vão crescendo de forma mais acelerada com ações, com isso seu fluxo de renda cresce muito forte também, né? Outro ponto importante é que existe muito mais assimetria no mercado de ações, que me permite comprar muitas vezes um Banco do Brasil com desconto de quase 30% frente ao valor patrimonial, e vejam como cresceu os dividendos do Banco do Brasil, né? Então em 2018 ele pagou R$ 1,51 por ação e em 2023 ele pagou R$ 4,57, então crescimento de 300% na renda passiva. Eu gosto bastante dessa característica no investimento em ações. Outro ponto importante é que as ações não dependem do capital do acionista para continuarem crescendo a longo prazo. Não, ela consegue trabalhar com capital de terceiros, muitas vezes tendo acesso a banco de fomentos, como é o caso da Celesc e da CEMIG, pegando um recurso barato para investir nas suas operações e tendo uma alta taxa de retorno a longo prazo. Vejam que aqui eu peguei um dos fundos mais bem conceituados, que é o HGLG, e peguei algumas ações medianas e outras ações que se destacaram. Ou seja, um dos melhores fundos imobiliários entregou um retorno mediano, bem comparado ali com as principais ações de dividendos. Mas, eventualmente, você vai acertar em bolsa de valores uma SLC agrícola ou até mesmo um BTG Pactual, né, que vai gerar um retorno gigantesco para você num curto espaço de tempo, como foi o caso aqui do BTG, que entregou 816% de retorno, e a SLC quase 600% de retorno. Então eu quero ter o meu patrimônio exposto a essa possibilidade, né? Isso vai acelerar bastante a nossa caminhada rumo à independência financeira. Agora eu vou dar alguns exemplos da importância de permanecer comprado em boas ações a médio e longo prazo e como isso pode impactar o seu crescimento patrimonial. Nós temos aqui o comentário do Valério Araújo. Boa tarde, amigo. Provei as suas teses. Já estou 7 anos posicionado em CEMIG 4, quase 300% de retorno. Pessoal, vejam que a CEMIG foi uma das ações mais ventiladas aqui no canal, principalmente no primeiro semestre desse ano. A empresa encontrava-se muito descontada e com excelentes perspectivas de lucros. Não foi à toa que a gente montou uma posição aqui de 1.000 ações, recebemos mais 300 com a bonificação e agora o nosso preço médio ajustado é de R$ 8,32. Então vejam que para a cotação atingir o nosso preço médio agora, a ação teria que derreter praticamente 30%, né? Então estamos protegidos por um preço médio relativamente baixo e também um
colchão de dividendos, né? De lá para cá a gente já recebeu R$ 960 aqui das ações da CEMIG. Porém, lá no grupo a gente tem um membro chamado Dário que está posicionado na CEMIG há mais de 4 anos. Vejam que o preço médio do Dário é R$ 5,32. Então, o preço médio ajustado aqui pelas bonificações que ele recebeu. E vejam que a CEMIG bonificou 11,5% em 2021, 30% em 2022 e 30% em 2024. Então, apesar da cotação não ter subido muito, o número de ações se multiplicou de maneira exponencial aqui. Pessoal, e aqui está a importância de permanecer comprado em boas ações. Como nós vimos, o nosso amigo Dário tem lá o seu preço médio na ordem de R$ 5,32 e já recebeu esse ano R$ 1,23 em dividendos, né? Então vejam que a CEMIG pagou bons proventos tanto em 2023 como agora em 2024. E se a gente pegar só o dividendo desse ano, o Dário está com yield on cost de 23%. Então é 23% de renda passiva na veia que ele vai pegar agora esses dividendos para reinvestir nas ações mais descontadas, aproveitando toda essa promoção que nós estamos vivendo hoje em Bolsa de Valores. Então esse é o grande impacto de se investir em boas empresas a longo prazo, né? Então a renda passiva vai explodindo, isso você não vai conseguir enxergar da noite para o dia, mas quem compra barato e permanece comprado em bons ativos vai desfrutar sim de um forte crescimento da sua renda passiva a médio e longo prazo. Agora uma pergunta muito interessante aqui do nosso amigo João Vitor Costa. Machado, excelente vídeo. Nesse contexto de elevação da Selic e gastos públicos elevados, busco proteção e estou olhando para o setor de seguros e saneamento básico. Sanepar e BBSE seriam um blend interessante? Galera, sem dúvida temos aqui duas empresas extremamente defensivas para o cenário atual. A começar pela Sanepar, estamos falando de uma empresa que está muito redonda em termos financeiros, com alavancagem controlada, consegue manter uma margem EBITDA das suas operações elevadas, demonstrando a rentabilidade e eficiência da empresa. Além disso, estamos falando do setor de saneamento e água, que sofrem poucas influências dos ciclos econômicos. Então, independente da elevação da taxa básica de juros, o cidadão do estado do Paraná continuará consumindo água e também demandando o serviço de saneamento básico. Então vejam que esse é o setor que não vai explodir a médio e longo prazo, não tem como ter um forte crescimento de receitas aqui, mas em contrapartida também não é um setor que vai derreter independente dos ciclos de mercado. Então é bem mais resiliente e perene para o investimento previdenciário. Já a BBSE também é um ativo bastante seguro para o cenário atual. Por quê? Como eu já falei com vocês outras vezes, o modelo de negócios da seguradora, ele tira proveito da elevação da taxa básica de juros, né? Então eles captam os recursos dos clientes e deixam alocados majoritariamente no Tesouro Nacional e conseguem ter o seu resultado financeiro positivamente impactado por essa elevação na taxa básica de juros. Agora, para falar de preço, eu não acho que a BB Seguridade ela está num patamar de preço tão atrativo para aportes, considerando aí o valuation, mas se você vai investir de fato em uma seguradora, talvez essa seja a opção mais descontada. A Sanepar chegou a ultrapassar a faixa dos R$6, entretanto já vem recuando novamente para os R$ 5,63, né? Eu exigiria um desconto um pouco maior para aportar aqui para já garantir aquele yield de 6%. Inclusive a Sanepar está lá na nossa planilha de membros do canal, né? O mapa de valor onde eu trago a síntese da análise, meu preço teto para aportes e a projeção de dividendos também. Se fizer sentido para você, considere assinar esse canal para ter esse acompanhamento mais próximo do mercado e evitar cometer erros com seus investimentos. Próxima pergunta de um inscrito que tem a foto aqui do Pernalonga. Faz um vídeo analisando a melhor e mais descontada ação de energia atualmente. Tô de olho na Auren, Taesa, CPFL Energia, ISA e CEMIG. Gostaria de saber a sua opinião. Galera, de todas essas ações, as que mais me agradam são a Transmissão Paulista, a CEMIG e a CPFL Energia. Essas três eu gosto bastante. Acredito que tanto a CEMIG quanto a CPFL Energia estão muito redondas em termos operacionais e financeiros. A Transmissão Paulista também está, mas tem que ter um cuidado um pouco maior com a perda da RBSE. Eu exigiria um desconto maior para entrar na empresa, mas tem operações extremamente redondas. O setor de transmissão é bem blindado contra as flutuações inflacionárias, então tem características defensivas aqui. Mas de todas essas empresas, a que mais me agrada hoje é a CPFL Energia, né? A empresa está bem redonda, entregando altas taxas de rentabilidade, com boas perspectivas de crescer os seus dividendos nos próximos 3 a 4 anos. Por fim, uma pergunta um pouco mais complicada do meu amigo Rabelo. Comprando as boas ações do momento, como as que diz no vídeo, Itaúsa, Banco do Brasil e demais, existe a possibilidade delas multiplicarem o capital por 10 novamente?
investir 100 mil reais agora, investir 100 mil reais por agora, teria alguma possibilidade delas entregarem um retorno que nos permita ser milionários? Vamos lá, pessoal, eu não quero subestimar a capacidade intelectual de vocês, por isso eu vou explicar isso com bastante calma. Existe sim a possibilidade de você multiplicar por várias vezes o seu patrimônio investindo em boas ações, mas isso não é algo simples e fácil de fazer, né? Você precisa primeiramente se preocupar em comprar barato, né? Então normalmente você consegue fazer isso passando pelos ciclos de mercado, principalmente durante os ciclos de alta, onde existe uma explosão de valorização, né? Então o primeiro ponto é comprar barato, né? Comprar abaixo do que de fato a ação vale. Outro ponto importante é considerar todos os fatores de remuneração. Durante a fase de acúmulo patrimonial, você não vai ceifar os dividendos da sua carteira. Não, você vai reutilizar esses dividendos para continuar comprando ações. Isso vai gerar o retorno total acumulado. Eventualmente você vai receber uma ou outra bonificação, a empresa vai realizar recompra de ações. Então todos esses aspectos vão ajudar você sim a multiplicar o seu patrimônio a longo prazo. Então vejam que lá em 2009, quem investiu 100 mil reais nas ações da CEMIG conseguiu transformar esse montante em R$1 milhão depois de 15 anos. Vejam que não é da noite para o dia, mas é factível alcançar essa marca sim. A mesma coisa aconteceu com as ações da Klabin. Ponto importante, a entrada de capital foi justamente na saída da crise de 2008. Então é muito importante, durante esse momento de volatilidade que estamos vivendo agora, o investidor se preocupar em reforçar os aportes, porque esses aportes mais pesados, bem no fundo do poço, é que de fato vão gerar esse retorno bem acima da média. A Klabin transformou 100 mil reais em R$1.200.000 ao longo de 15 anos. Então, retorno brutal para quem permaneceu comprado nas ações e reinvestindo todos os proventos. Percebam que houve também um ciclo de mercado aqui de 2016 até 2020. Então, em 2016 e 2015, foi um excelente momento para comprar pesado Klabin. Então, quem aproveitou essas assimetrias do mercado para aportar mais, está com retorno acumulado aqui bem maior. Vejam que utilizando também o site Mais Retorno, pegando aqui várias ações de janeiro de 2009 até agora, dezembro de 2024, lembrando que no cenário atual nós temos sim um mercado bastante pressionado, né? O Ibov com o PL bem descontado e ainda assim com todo esse desconto nas ações, nós temos um retorno total acumulado muito interessante aqui, né? Com a Klabin entregando 1.200%, Ferbasa 900%, Banco do Brasil 842% e a Transmissão Paulista algo na faixa dos 600%. Então vejam que durante as quedas é muito mais importante você reforçar para aumentar esse potencial de retorno a longo prazo. Uma ação que eu venho comprando e acredito que ela pode entregar um retorno bem acima da média são as ações do BR Partners. Estamos falando aqui de uma small cap que atua no mercado de capitais e vem crescendo bastante os seus resultados nos últimos 2 anos. Mesmo diante de todo esse cenário de incerteza, o banco tem entregado excelentes resultados. Imagina quando nós pegarmos um bull market, né, que vai fomentar, vai estimular ainda mais as receitas do banco, poderemos ter sim uma explosão de rentabilidade aqui. Não é à toa que é um dos meus top picks. Nada é certeza, né, pessoal? Renda variável carrega consigo vários riscos, mas fazendo uma escolha diligente, comprando barato e carregando a longo prazo, as expectativas de retorno são muito acima da média sim. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar para nós a sua dúvida no comentário a respeito de ações, a respeito de alocação de recursos. Vou sempre trazer aqui no canal, buscando atender as dúvidas de vocês e também trazer conteúdo didático, para você não cometer erros com seus investimentos. Considere também assinar esse canal por apenas R$ 4,99 para ter acesso à nossa mentoria, o nosso clube de membros, planilhas e material didático para auxiliar a sua análise, além de vídeos exclusivos aos finais de semana. Fica aí o convite para você e até o próximo vídeo.